Oi, que bom que você está aqui. Bem-vinda ao meu ateliê online. Prazer. Eu sou Ana Araújo, artista, professora, doutora em artes pela USP, com mais de 25 anos de experiência e milhares de alunos e alunas que eu já guiei pelo caminho da expressão artística. Nessa aula, o meu objetivo é te conduzir na pintura da sua primeira flor em aquarela. Mesmo que você nunca tenha tido experiência anterior com a expressão artística, com a pintura, eu vou te mostrar que é possível. E mais do que isso, eu vou te provar. E sabe por quê? Porque eu já ensinei muitas mulheres que também achavam que não seriam capazes. E hoje elas pintam com leveza, segurança e muita alegria. E se você tem um sonho, ou mesmo uma vontade que ainda está tímida, de aprender aquarela, fica aqui comigo. Eu vou te mostrar. E olha, presta bastante atenção, porque esse vai ser o primeiro caminho de uma jornada que pode transformar a sua relação com a arte. Uma jornada que não acontece da noite para o dia, porque vai depender de dedicação e comprometimento da sua parte, mas que pode ser leve, clara, prazerosa. E eu estarei aqui, ao seu lado, para te guiar. E para começar a te provar que isso é possível, eu quero te mostrar o resultado de algumas alunas, pessoas reais, com rotinas corridas, inseguranças e que em pouquíssimos meses conseguiram florescer na aquarela com o meu método. Mas será que esse método é para você? Esse método foi criado especialmente para quem está começando do zero ou tem pouca experiência com a pintura, que ama flores e a natureza e quer se expressar através disso, que acha que não sabe desenhar, mas quer aprender a pintar com leveza, com espontaneidade, que busca um hobby criativo e relaxante, mesmo com um orçamento limitado, e que já se frustrou, tentando aprender sozinha pela internet, que quer um caminho claro, um caminho acolhedor, que valoriza ter uma professora presente, que acompanha de perto, que responde suas dúvidas, que te incentiva e celebra cada conquista. E sim, as minhas alunas têm esse acesso direto a mim. Elas compartilham seus trabalhos, elas me escrevem sempre que precisam e eu faço questão de acompanhar cada etapa com muita dedicação. Olha só o que elas têm dito sobre isso. Olá a todos, chamo-me Cláudia e sou de Portugal. A Ana é uma professora maravilhosa e paciente e encorajadora. Oferece orientações construtivas, tornando o aprendizado ainda mais especial. Recomendo para quem busca desenvolver habilidades artísticas e explorar a expressão através da aguarela. Quero registrar aqui a minha alegria e satisfação. A metodologia que a Ana utiliza para nos transmitir seus conhecimentos é extremamente eficiente. Eu já adquiri outros cursos, mas nenhum se compara no sentido da metodologia de ensino ao que a Ana disponibiliza. Oi, Ana. Tô te mandando aqui meus primeiros trabalhinhos, tá? Para você ver. Eu tô amando. O seu método é maravilhoso. Eu tô aprendendo muito. Tenho muito que melhorar e eu sei que cada vez mais eu vou melhorar e muito. Eu não te largo mais, hein? Eu me sinto muito feliz, grata, vendo essa conexão e satisfação delas. E essa história começou quando meu marido se mudou para os Estados Unidos para fazer uma especialização na área médica. Eu pedi licença não remunerada do meu cargo como professora universitária no Brasil para poder acompanhá-lo, estar com ele nesse momento. Eu deixei para trás a minha casa, minha família, meus alunos e toda uma rede, uma estabilidade que eu havia construído por anos. Nós chegamos um pouco antes da pandemia e foi um período muito difícil. Eu estava sozinha, isolada, sem rotina, sem acesso a materiais, longe de tudo que me dava segurança. E foi nesse momento, não sei, sabe, no meio do silêncio, da solidão, que a aquarela voltou para minha vida de uma forma linda. Assim, eu tinha muito pouca coisa, papéis comuns, tintas baratas, mas assim, foi aos poucos que eu comecei a pintar e compartilhar nas redes, fazendo lives, e aquilo aos poucos também foi me dando vida, e sem exagero, eu acho que foi o que me sustentou naquele momento tão delicado. E algo surpreendente aconteceu. Outras pessoas
começaram a se encantar e me procurar querendo aprender. E eu, como professora que sempre fui, é óbvio, né? O desejo ele fluiu e despertou naturalmente. Então, assim nasceram as minhas primeiras alunas online. E junto com elas, nasceu também o meu método Aquarela Sem Mistério, que é simples, eficiente, acolhedor e que prova na prática que sim, é possível aprender aquarela à distância. E hoje, com alunas espalhadas pelo mundo, eu continuo refinando esse método, que nasceu de um recomeço muito difícil para mim, mas que floresceu com arte, coragem e principalmente conexão com mulheres como você, que estão em busca desse reencontro consigo mesmas. Um dos primeiros desafios que eu enfrentei foi entender como ensinar aquarela online de forma eficaz. Será que isso funciona? Será que é possível aprender à distância? Essa pergunta é a base do meu método, e essas imagens provam que sim. A resposta está no cuidado com os detalhes. Por exemplo, eu uso 2 câmeras para que você possa ver claramente os movimentos da minha mão. E essa é uma forma eficaz para entender o movimento do pincel. Você vai observar isso aqui na aula. E por que eu comecei com a aquarela floral? Porque elas se conectam com a gente de uma maneira muito intuitiva. Elas despertam os gestos mais soltos, naturais. E isso é muito especial para nós que somos mulheres. E essa fluidez é o coração do meu método. Aqui você vai aprender com calma, com ritmo e sem cobrança, no seu tempo. Nós vamos usar materiais simples, acessíveis, para que nada te impeça de começar e treinar e se jogar na aquarela. Eu acho que você vai gostar muito de vir sem medo. Então, vamos juntas? Eu vou começar te mostrando os materiais que nós vamos utilizar hoje. A aquarela nos convida a desacelerar, a sermos pacientes com o processo e a valorizar cada etapa, desde a primeira pincelada até o final. E isso traz inúmeros benefícios para a nossa vida. Promove o relaxamento, melhora a concentração e desperta a criatividade, que muitas vezes deixamos adormecida. Assim, respire fundo e venha comigo. Nessa aula usaremos materiais muito acessíveis, pois é o meu compromisso. Então, pegue aquilo que você tem aí. Eu, por exemplo, vou começar com esse estojo escolar de aquarela da Giotto. Este bloco A4 da Art Tools para aquarela, e o importante é que seja um papel mais grosso. Aqui eu tenho 2 copos com água e aqui eu tenho o pincel da Giotto, que veio no próprio estojo. É um pincel de cerdas sintéticas, próprio para a aquarela e também muito bom. Ele vai servir para a nossa pintura de hoje. Vamos começar falando deste papel. É um papel muito acessível, de uma marca nacional, que tem a característica de ser um papel de celulose, com gramatura de 300 gramas, ou seja, é um papel que tem um pouco mais de espessura. É fundamental conhecer os materiais, e é por isso que no meu método faço questão de oferecer e-books de alta qualidade para as alunas. Voltando ao papel, é importante entender que quando a gente usa celulose, é um papel que suporta água diferentemente do papel de algodão. Então, a técnica que se utiliza nesse papel também é diferente. E é por isso que você, às vezes, ao acompanhar um tutorial na internet com papel de celulose, não dá muito certo, porque talvez o professor está usando um papel de outra qualidade. Bom, mas assim sendo, você precisa de uma orientação segura para entender os materiais que você utiliza. E mais ainda, como você os aborda, tecnicamente, e com o meu método, isso deixará de ser um mistério para você. Eu já separei aqui o meu papel toalha e eu vou usar a tampa do próprio estojo para fazer as misturas. Você pode usar um pratinho. Bom, primeira coisa, vamos dobrar a folha A4. Você pode fazer como eu estou fazendo, com a mão. Como também você pode optar por pegar uma régua e riscar este meio. Por que eu faço isso? Eu vou separar a área dos exercícios da área da pintura. Então, marque uma linha aqui no meio para separar os 2 lados. O lado dos exercícios e o lado da pintura. Bom, para iniciar, eu vou pegar o pincel. Vamos olhar esse pincel. Ele é um pincel da Giotto, de ponta redonda, característico dos pincéis clássicos de aquarela.
Esse aqui, por exemplo, é um pincel que eu uso no meu curso. Mas existem outros tipos de pincéis com cerdas diferentes, com pontas diferentes. E cada um desses pincéis produz efeitos diferentes na pincelada. Mas o tradicional é esse. Ele é ideal para você iniciar na aquarela. Esse daqui, ele é bem pequenininho porque ele veio aqui no estojo. Geralmente eles são um pouco maiores. A primeira coisa que eu tenho aqui são 2 potes com água. Um para manter sempre limpo e outro para eu lavar o pincel e buscar água para umedecer a tinta. Aqui as minhas tintas eu vou começar molhando com o pincel, ativando a aquarela. Isso é muito importante. Você pode também borrifar. Mas eu vou colocando aqui nas cores que eu vou usar. Amarelos, vermelhos, azuis, no marrom. Vou também ativar o verde, que eu quero mostrar uma coisa muito importante para você sobre essas cores. Provavelmente, o maior desafio da aquarela é compreender a relação entre o tipo de pincel que você usa e o controle que você precisa fazer da água. Se eu uso muita água e levo isso para a folha, eu vou ter uma característica muito diferente, muito específica. Já se eu usar pouco pigmento e pouca água, vou pegar aqui, mais sequinho, olha aqui, e pincelo, observa a diferença. E isso não quer dizer que está certo ou errado, mas que são características de cada tipo de técnica. Quando eu uso o pigmento e o pincel mais seco sobre o papel, é a técnica que a gente chama de seco sobre seco. Porém, existe também outras técnicas, outras abordagens, que é quando eu pego o pincel mais úmido, com mais tinta, e coloco no papel, que é o que a gente chama de úmido sobre seco. Uma terceira técnica é o úmido sobre úmido, o papel úmido e a tinta também úmida. Mas como o papel de celulose tem a característica de secagem irregular, se você observar, nós vamos evitar essa técnica, certo? Então, vamos começar falando sobre os verdes. Eu vou iniciar te explicando por que eu evito usar os verdes que vêm nas próprias paletas. Observa aqui, eu botei um verde com mais pigmento e mais consistência. Agora, eu vou pegar essa mesma cor com mais água e deixá-la bem diluída. Observa a transparência. Olha como é importante entender a quantidade de pigmento que a gente usa na aquarela. Vou usar o verde mais claro, com mais pigmento, e agora mais diluído, para você também observar essa diferença. Você pode fazer esse exercício junto comigo. Quanto mais água, mais claro. Quanto menos água, mais intensidade da cor. Porém, para obter verdes mais naturais, é preferível usar misturas. Eu vou pegar um pouco do amarelo, vou trazer aqui, vou colocar no godê. Olha, vou secar bem o meu pincel. Isso é importante, você entender como secar. Limpar bem o pincel antes de pegar outra cor. Agora peguei o azul para misturar e criar um verde. Vamos ver. Olha o resultado. Observe que aqui eu fiz um verde mais escuro, muito bonito. Inclusive mais interessante que esse tom verde que veio na paleta. Agora eu vou pegar um pouco do amarelo para mudar essa tonalidade. Então, vou pegar um pouquinho do amarelo. Lembre de limpar bem o pincel antes. Vou transferir ele para cá, limpar bem o meu pincel. Vou pegar aqui um pouco mais, trazer aqui e vamos lá observar o resultado. Olha como ele ficou um verde mais claro. Muito atraente, e é por isso que no meu método eu faço questão de ensinar em detalhes a mistura de cores e oferecer às minhas alunas um e-book completo para se dominar esse universo das cores. E para iniciar a nossa primeira folha, quero sugerir alguns exercícios. Vamos começar pegando o pincel,
com a água assim, olha, só na pontinha. Molha só a pontinha. E aí você vai encostar, pressionar e subir. Encostar, pressionar e subir. Venha fazendo esse movimento. Se você for canhota, faça o contrário. Faça da maneira que for mais natural para você. É muito importante você perceber o que movimento se torna mais tranquilo para sua pincelada. O gesto e o controle da água são elementos fundamentais do meu método. Então vamos lá. Encosta, sobe, pressiona, sobe e vem trazendo esse fluxo. Essa é a pincelada de lança que eu te ensino nas minhas aulas. E elas são muito importantes. Olha, pega só a pontinha do pincel. Eu firmo bem a minha mão. E agora eu vou fazer um risco fino. Treine isso. Isso é muito importante. Aprender a pintar com a ponta do pincel. Se eu boto um pouquinho mais de pressão, observa a diferença. Ela fica um pouquinho mais grossa. E se eu colocar um pouco mais do corpo do pincel, olha a diferença. Eu tenho um risco mais largo. Percebe a importância de termos duas câmeras para você compreender melhor a pincelada? E eu recomendo que você pause para voltar e repetir todos esses movimentos que eu fiz até aqui, porque vamos usar todos eles na nossa pintura. E eu vou repetir novamente com você. Vamos lá. Ponta do pincel, encosta, pressiona, arrasta, sobe e tira do papel. Então, você pode treinar muitas vezes. Vou fazer novamente. Ponta, encosta, desce, sobe. Observa. Aqui ficou uns buraquinhos. O que isso quer dizer? Que eu não carreguei muita água no meu pincel. Observa como aqui. Então, por que isso acontece? Eu preciso observar na minha primeira pincelada para poder corrigir. Então, o que eu vou fazer? Vou consertar. Vou pegar mais um pouquinho de água só na pontinha do pincel. Um pouquinho mais de tinta e vou pincelar por cima, numa segunda pincelada. A gente não repete muito mais que 2, 3 vezes uma pincelada. Porque se eu faço isso, eu fico com uma tinta muito opaca. Então, eu vou repetir aqui, olha, nessa segunda porque eu observei esse detalhe. Vou molhar meu pincel, pegar novamente a cor, vir aqui pincelar por cima, olha. Puxo, tirei, acho que ainda preciso da terceira. Pronto. Observa que agora ela está melhor distribuída. Se eu fizer 4, 5, eu vou matar o pigmento. Então, vamos seguir e usar esse mesmo princípio para pintar a nossa primeira folha. Vou pegar o amarelo, colocar aqui, pontinha do pincel, seco, vou lá na água limpa para tirar o pigmento, lavo bem, seco, observa com muita atenção todos esses movimentos. Vou pegar novamente o amarelo, colocar aqui no godê. Quando o pincel tem pigmento, você vai na água suja limpar, seca. E depois você vai na água limpa para terminar de lavar e pegar mais pigmento. Isso é muito importante, certo? Ó, vou pegar agora o azul. Da mesma maneira, observa como eu faço esse jogo com as águas. Vou deixar preparados os 2 tons, esse mais escuro e também o mais claro. Observe com atenção. Eu vou começar fazendo a primeira folha dentro dessa técnica, desse gesto que nós aprendemos. E aqui nessa parte, ok? Pensa nesse ponto. E eu vou vir deste ponto para esse. Então, vou pegar aqui a minha tinta mais escura. Não coloque muita água. Essa consistência intermediária, sem ser muito aguado, nem muito seco. Vou carregar o meu pincel e vou vir nessa diagonal, trazendo assim, olha. Pensando na folha, no gesto. Ponta, arrasto, puxo. Tá vendo? Somente refaça a pincelada se você achar que não ficou com a consistência correta. Vamos fazer a segunda, no mesmo sentido, só que na outra diagonal. Ponta, arrasta e puxa. E aqui a gente fez 2 folhas. Agora eu vou fazer uma no meio, um pouquinho mais clara. Então, eu vou limpar o pincel, limpa bem o pincel. E agora a gente vai na segunda cor, na cor um pouquinho mais clara. Pega, carrega e vou trazer ela aqui nesse sentido.
ponta, arrasto e subo. Observou? E agora nós vamos para a quarta folha, aqui nesse cantinho, um pouquinho menor. Olha aí, como ela ficou graciosa. Esse jogo de tons entre as folhas é muito interessante. Mas agora vamos fazer uma mais clarinha ainda. Limpa bastante o pincel, pega só um pouco do pigmento. E aqui nesse meio, olha, tá vendo? Um pouquinho mais de água e pouco pigmento. A gente consegue criar esse tom mais claro ainda. Olha aqui, ó, nesse cantinho. Sem excesso de água, tá? Controla. E aqui está o nosso conjunto de folhas. Enquanto outros cursos focam em intermináveis aulas teóricas e de exercícios técnicos, no meu método a gente vai direto para a prática. É mão na massa desde o início e os resultados aparecem logo. Agora nós vamos usar essa mesma pincelada que você já aprendeu para fazer as pétalas. Primeiro, limpe bastante o seu pincel, porque nós vamos usar o amarelo. Vou buscar o amarelo, vou usar a água para carregar o meu pincel e trazer o pigmento. Quando você for na água, pontinha do pincel. Mas quando você vai trazer o pigmento e misturar no godê, passe todo o pincel para o pigmento penetrar nas cerdas. Você só precisa dessa tinta úmida e essas flores vão estar nessa área. Vamos antes treinar, certo? Olha só, é o mesmo movimento, ponta, arrasta e sobe. Ponta, arrasta e sobe. Só que separa. Ponta, arrasta e sobe. Certo? Pontinha do pincel, corpo do pincel. Agora a gente vai fazer em outras direções. Tenta mudar o movimento. Se você for canhota, faça do outro lado. Faça do jeito que for mais fácil para você. Vira a folha. O importante é você conseguir dar esses movimentos. Agora mais curtinho. Ponta, arrasta, sobe. Tentando deixá-la um pouquinho mais curta que essa primeira. Tá vendo? E aqui você vai se adaptando a essa pincelada e criando diferentes tamanhos para ela. Quando a gente faz menorzinha, eu não vou até o fundo, eu vou só lá na pontinha, certo? Então é isso. Vamos já colocar essa pincelada em contexto. Porque no meu método você não precisa dominar o desenho, você precisa compreender a pincelada e o local dela para criar o seu desenho. Então, olha, imagina uma flor aqui e outra aqui, certo? Nós vamos fazer nesses dois lugares. Encoste a pontinha do seu pincel, fazendo pequenos pontinhos mesmo, criando um círculo. E agora vamos fazer nesse outro local a mesma coisa. Pontinha, criando o círculo. Pronto, aqui nós temos o miolo das nossas flores. Claro que é apenas a marcação. Isso poderia até ser feito também no lápis, sem problema nenhum. Agora eu vou pegar a mesma cor, tirar o excesso. Não quero muita tinta no pincel. E vamos começar por essas pétalas, trabalhando essa noção de circularidade. A primeira pétala eu vou fazer aqui, maior, de cima para baixo, no mesmo movimento que eu fiz as folhas, só que mais curtinho. Agora, vou fazer uma diagonal. Isso. E agora na outra diagonal. Pronto. Essa próxima, nós vamos fazer ela um pouquinho menor. Observa. E agora na lateral também, ligeiramente menor. Isso. Quando a gente começa a fazer isso, a gente vai dando uma noção de circularidade. Aqui menor ainda e aqui pequena também. Dá a sensação de que essa flor está ligeiramente de lado. Vou fazer uma pequenininha aqui. Observa. Com o meu método Aquarela Sem Mistério, você aprende a criar essas sensações de espacialidade apenas com pinceladas. Então, agora, nós vamos criar outra perspectiva para o outro lado. E sem precisar desenhar. Olha só, vamos fazer uma aqui nessa diagonal, do mesmo tamanho da primeira, maior. Outra aqui, e vamos criar uma outra diagonal nessa lateral, certo? Agora, vamos começar a diminuir o tamanho da pétala. Vou pegar um pouquinho mais para tirar o excesso e organizar a quantidade. Olha, menor um pouco. Vou repetir porque ela não ficou do jeito que eu queria. E aqui, nessa outra lateral. Agora, vamos diminuir mais um pouquinho, igual a gente fez a primeira. E aqui a pequenininha.
E esse é um diferencial do meu método em comparação a outros, porque não te obriga a ficar horas treinando o desenho para você simplesmente conseguir essa sensação delicada de posicionamento da flor. Isso não é incrível? E é por isso que eu falo, você não precisa dominar o desenho, você precisa aprender a compreender a forma, e isso você vai fazer com seu gesto. Agora limpa bem o pincel, porque nós vamos pegar o verde. Vamos fazer os caules. Carrega bastante o pigmento, bota a pontinha do pincel na água, só para umedecer, e vamos fazer essa linha. Firma a mão, apoia a sua mão, treina, tá? Se você precisar. Imagina aonde você vai riscar. Faça um movimento imaginário primeiro. A hora que você se sentir segura, encosta lá a pontinha mesmo do pincel, mão firme, e traga até onde você imaginou. Agora, do mesmo jeito, do outro lado. Imagina o movimento. Olha a mecânica, olha como eu puxo a minha mão. Encosta e traz. Olha, pode ficar mais grosso o seu no começo, faz parte, tá? Porque é assim, vamos fazer um outro aqui, bem nesse meio. Primeiro você imagina onde você quer a linha, ensaia, sente o movimento, e aí você encosta e puxa. Vamos fazer aqui desse outro lado, olha. Do mesmo jeito, pegar um pouquinho mais da tinta, vou ensaiar e vou puxar. Olha que lindo! E não importa se o seu não ficou fininho. Agora, vamos treinar os brotinhos. Pequenas linhas, só com a pontinha do pincel. Você não dimensiona o tanto que é importante você aprender a pintar com a pontinha do pincel na aquarela. Vamos lá. Risca como se fosse um para cada ladinho. Olha, para cá, para lá, para baixo. Aquarela é sobre isso, mais do que o domínio técnico. É sobre a leveza, a delicadeza. E é isso que vai fazendo a gente se apaixonar por ela. Limpe o pincel, pegue o amarelo e vamos repetir os mesmos risquinhos, fazendo o brotinho das flores. Percebe como é o passo a passo do meu método? A gente começa com coisas mais simples, depois elas vão se tornar mais complexas, mas nesse processo você vai se encontrando. E agora, vamos fazer o miolo? Olha só, como que a gente vai preparar? Vou pegar o amarelo, trazer para cá, para esse outro lado do godê, vou limpar, secar, tirar o excesso e vou trabalhar com um tom de vermelho mais forte. Sabe, um tom que você olha assim, nossa, ele é quase alaranjado, tá? Então, você vai pegar um pouquinho desse vermelho e misturar com o amarelo. E criar um tom de laranja, um laranja claro, tá bom? E ó, treina, batidinha. Batidinha como se você fosse formar um círculo bem na vertical, tá? Você vai encontrar num ângulo de 90 graus. É muito importante entender o ângulo que a gente posiciona o pincel. Então, olha, vem aqui e você vai dar essas batidinhas no entorno e no meio dos miolinhos. Vamos lá. Isso. Agora, bate um pouquinho na base dos miolos aqui dos brotinhos. Bom, agora nós finalizamos a primeira camada da nossa aquarela. Esse é um dos princípios da técnica da aquarela. Fazer camadas, aguardar uma etapa e depois trazer a segunda etapa, terceira, e assim vai. O que é importante? Você parar o vídeo agora, voltar, analisar, repetir. E é por isso que eu faço questão que todas as minhas aulas e conteúdos extras, como as aulas ao vivo, as lives, fiquem gravadas, para que você sempre possa revisitar, rever, repetir os exercícios e entender o que você pode melhorar. Vou te mostrar um exemplo muito legal sobre isso. A aluna Aline, após assistir uma das lives, me mandou a pintura que fez. Eu fiz algumas observações sobre questões de luz e sombra, então ela reviu a aula e refez a pintura e me enviou. E aqui já é notável o seu avanço. Depois, ela ficou mais empolgada ainda e fez outras pinturas com a sua interpretação. E aqui a gente pode observar o avanço da Aline ao
revisitar as aulas e interagir comigo. E aqui está um dos principais, se não o principal diferencial do meu método, que no meu curso você terá como bônus, que é o Tira Dúvidas, direto comigo. Nenhum outro curso do mercado oferece esse tipo de acesso tão próximo com o seu professor. Comigo, você fala diretamente pelo WhatsApp. Você me envia suas imagens, suas dúvidas, e eu te respondo com muita atenção, com incentivo, com orientação real. Mas tudo isso só faz sentido com o seu comprometimento. Essa troca depende muito da sua vontade de interagir, de estar presente e de estar envolvida. Além disso, é fundamental essa constância. Por isso, durante 6 meses, você recebe também o bônus de acesso ao canal de dicas no Instagram, com lives semanais, vídeos com tutoriais, demonstração de pinturas e tudo pensado para te ajudar a crescer passo a passo. E ainda, nós temos as nossas aulas ao vivo mensais no Zoom, onde você vai estar com a turma, conhecendo outras mulheres que, assim como você, estão mergulhadas nesse universo da aquarela. E é ali que a gente se fortalece como comunidade, porque ninguém caminha sozinha. E eu vou te mostrar mais um exemplo. A Cláudia me mandou esse lírio e trouxe a preocupação sobre o excesso de pigmento. Conversando com ela, mandando áudio, olha o resultado. Ela realmente conseguiu refazer e trazer muita luminosidade. Agora que ela já está seca, pronta para a próxima camada, nós vamos dar o acabamento. Vamos seguir. Eu vou pegar o pincel novamente e vou limpar, secar bem. E agora nós vamos retomar a pintura. Dando sequência às camadas, o que nós vamos fazer? Olha, eu exemplifiquei aqui. Quando eu pego a mesma cor e passo novamente sobre a primeira camada seca, observa, eu fico com uma cor mais escura. Vou fazer nessa outra aqui. Passei uma segunda camada, observa como eu escureci a cor. E isso é o que nós vamos fazer aqui. Então, eu vou limpar, preparar o meu pincel, pegar o amarelo para trazer aqui na cor e, novamente, preparar os tons. É muito importante preparar as suas cores, ter essa paciência. Vamos lá, aqui eu tenho um verde mais escuro, então vou continuar pegando o amarelo, vou colocar aqui também no outro godê para criar o verde mais claro. Limpar bem o pincel e vou pegar o azul. Tá vendo que eu não limpei direito? Ficou um pouquinho do amarelo, mas acontece. Vou limpar melhor agora e vou aqui buscar novamente. Bom, vou deixar esse verde mais claro. Limpei o pincel, vou deixar esse amarelo aqui e vou continuar preparando esse verde mais claro. Às vezes a gente não consegue fazer exatamente a mesma cor, tá? Mas vamos lá. Agora a gente vai para essa outra pincelada. Não é essa grossa, é essa mais fina. Sem ser a fininha, é a média. Onde eu aperto metade do pincel. Então, nós vamos fazer nessa lateral. Observa bem. Eu vou encostar, pressionar metade das cerdas e trazer até o final. Eu não vou pressionar o pincel inteiro. E observa essa variação de tom com a mesma cor. É muito interessante e fica uma forma de luz e sombra natural. Bom, vou buscar aqui a outra cor e vou trazer aqui também. Olha que lindo que fica. Uma simples pincelada faz toda a diferença. Aqui nessa mais clarinha eu preciso de menos pigmento. E nessa aqui também. Agora vamos para essa mais escura. Então, vou limpar o pincel e vou pegar o meu tom de verde mais escuro. Eu crio, ao fazer esse efeito, um interesse visual na minha aquarela. E às vezes uma simples pincelada modifica tudo. E é por isso que é tão importante esperar secar a primeira camada. A gente não consegue esse efeito com ela ainda molhada. Vou fazer nessa última aqui, respeitando a luz, sempre a sombra do mesmo lado. Pronto.
Olha aí, já mudou totalmente a sensação das primeiras folhas que nós fizemos. E agora nós vamos para as pétalas. Vou limpar bem o pincel, secar, porque nós vamos usar o amarelo. Então, vai lá na água limpa, termina de limpar os pigmentos, agora vem na outra água para poder umedecer o seu pincel e trazer o amarelo. Vamos lá. Vou preparar, como eu não quero uma tinta muito úmida, na segunda camada a gente usa um pouco menos de água do que o que a gente usou na primeira camada. Então, eu vou só deixar o pincel úmido e já pegar a tinta. Vamos fazer a mesma ideia da folha, respeitando pétala a pétala, pensando assim, se a luz vem de um lado, eu vou fazer a sombra para cá. E para esse outro lado, eu vou fazer a sombra para o outro, na parte baixa. Então, você sempre tem que pensar de que lado vem a luz. E você respeita a forma de pincelar a sombra. Então, vamos observar. Prepara o pincel, vem só na lateral, pontinha. Agora, eu vou fazer nessa segunda e já observe a diferença. Na terceira, nessa pequenininha, e agora, como eu mudei de lado, eu vou então pincelar a sombra ao contrário, na parte de baixo. E olha aí, nós já temos um efeito muito interessante na nossa flor. E à medida que ela secar, a gente vai percebendo melhor. Pontinho do pincel, pega novamente o amarelo e aqui, no mesmo formato, do mesmo lado, fazendo essa pincelada em curva, nós vamos escurecer essas laterais. Agora, respeitando o lado da luz, eu vou fazer a sombra aqui do outro lado. Pronto. Olha que fofo que ficou. Observa como um detalhe faz toda a diferença na aquarela. Vou jogar um pouquinho de reforço aqui nos miolinhos e também vou dar esse efeito na nossa flor. Agora, nós vamos reforçar a parte do miolo. Eu vou pegar a cor marrom, então olha aqui. Vou pegar esse marrom, um pouquinho só para umedecer, sem excesso. Vou ativar a cor, usar aqui nesse godê que eu já tinha feito laranja antes e vou fazer como se fosse um C. Pensa um C, respeitando o lado da sombra e você vai batendo com a ponta do pincel, fazendo esses pontinhos. Olha, eu vou treinar aqui, tá vendo? Um C. Vamos nessa outra, da mesma maneira. E olha, só esse efeito também já causou um interesse visual. Mas nós vamos dar uma ligeira umedecida nesse miolo. Então, só com a pontinha da água, né, do pincel úmido, eu vou dar uma batidinha para diluir essa tinta. Não deixar ela tão dura. Vou bater nessa daqui. E agora, com essa mesma ideia, com o pincel um pouco úmido, muito pouco pigmento, eu vou dar umas ligeiras puxadas para o lado das pétalas. Isso é muito importante para criar uma sombra e conectar a pétala ao miolo. Vou fazer nessa outra flor. Observa. Pontinha do pincel. Pontinha. Aprenda a pintar com a ponta do pincel. Isso é fundamental. Bom, vamos lá. Vou terminando, dando meu último acabamento. Vou fazer esse pequeno detalhe aqui, onde eu acho que está faltando. Vou reforçar mais um pouquinho, especialmente do lado da sombra. Talvez vou colocar aqui também nos brotinhos, só na base deles. E olha como isso criou uma dinâmica na nossa aquarela. Vou limpar o pincel e reforçar
a umidade aqui no meio, como se eu fosse tirar um pouquinho do pigmento e dar um pouquinho de luz. Então, com umas batidinhas, a gente termina. E basicamente é isso. É uma flor muito simples, mas veja quantas coisas nós conseguimos fazer juntas e que você aprendeu sobre luz e sombra, sobre pinceladas, sobre quantidade, controle da água, sobre mistura de cores. E de um jeito simples, direto, sem ficar enrolando com muita teoria, vindo diretamente dos exercícios para a prática, para o efeito final. E isso é a característica do meu método. Observe a simplicidade e, ao mesmo tempo, a beleza dessa flor. Olha aqui a luz, a sombra, em todos os elementos, a delicadeza. Como que você, com uma única pincelada, conseguiu criar tanta diversidade? E eu não sei se a sua ficou como a minha, porque, obviamente, eu tenho mais experiência que você. Porém, com certeza, a sua também ficou muito bonita. E eu tenho essa certeza que você tem orgulho daquilo que você acabou de criar. Então, imagina quando a gente estiver para além dessa aula. Olha para sua pintura, com muito afeto e também com inteligência. Observe quais são os pontos positivos e quais precisam ser aperfeiçoados. Anote, escreva o nome das cores, todos os detalhes, o que você usou, aquilo que você pensou que pode ser melhorado ou não. Refaça a sua pintura ou utilize todos esses conhecimentos que você teve nessa experiência para aplicar na sua próxima flor. Busque trabalhar todos os pontos com muita consciência e, sobretudo, orgulhe-se daquilo que você acabou de fazer. Eu acho que foi um passo incrível e eu te parabenizo. Mas agora, eu quero te mostrar algo que talvez te surpreenda. Veja bem, eu vou te mostrar essa flor. Observa, praticamente a mesma. Eu fiz a mesma pintura aqui. Porém, nesta pintura, eu usei as tintas profissionais da marca Winsor & Newton, que é de altíssima qualidade, uma das mais caras do mercado. Um estojo custa em torno de R$ 1.000. Já essa tinta da Giotto, que nós acabamos de usar, eu acho que ela não custa nem R$ 30. E você vê tanta diferença assim? Claro que eu vejo um pouco mais de luminosidade nessa. O pigmento é diferente. E o que vai realmente fazer a diferença dessas tintas para essa é a durabilidade, a resistência à luz e a qualidade dos pigmentos que vão conferir muito mais resistência, translucidez e, do ponto de vista do aprendizado, do domínio, você não vai ver tanta diferença assim, vê? Eu acho que não. Então, o que eu quero te mostrar com isso? Que para você começar, para você exercitar, você não precisa de uma tinta tão cara. Essas formas que eu pintei aqui, eu usei um dos pincéis mais caros que eu tenho, que são pincéis profissionais da Skoda, que é uma das marcas mais famosas do mundo. E olha o que eu fui capaz de fazer, quase que a mesma coisa com esse pincel da Giotto. Então, mais uma vez para você perceber que não é o material que vai fazer a diferença neste início, e sim o domínio e a maneira como você aborda as técnicas. E eu espero que isso fique como um grande aprendizado. Agora, assine a sua obra. A minha mensagem final para você nesta aula é simples, mas profunda. Quando você assina a sua pintura, você está dizendo: eu fiz isso. E esse é um resgate poderoso. Muitas das minhas alunas me dizem que depois de pintar, se sentem mais calmas, mais felizes, porque é um reencontro com elas mesmas, exatamente como eu te falei lá no início dessa aula. Agora,
Imagina ter isso na sua rotina, um momento só seu, de beleza, silêncio, de leveza. Pintar flores é um caminho de cura, de satisfação para a alma. Mas é claro que às vezes vem aquela sensação: ah, o meu ficou feio, tá tão diferente do seu. A frustração também faz parte. E sabe como a gente lida com ela? Com duas palavras muito importantes: intencionalidade e paciência. Você precisa ter paciência com o processo, mas também precisa ter intenção, agir, seguir pintando, mesmo sem ver resultados imediatos. Porque os resultados, eles vêm com o tempo, com a prática, com orientação segura. Lá no curso, eu dou muitas referências, muito apoio para vocês, que te ajudam a receber, a entender e crescer. E agora eu te pergunto, o que te afasta do seu sonho de aquarelar? Medo de não ter talento? Eu já te mostrei que a aquarela é prática, tempo e dedicação. Você é capaz. Medo de gastar? Olha só, você pode entrar no meu curso pagando bem pouquinho, em 12 parcelas super leves, com acesso vitalício, ou seja, é seu para sempre. E o melhor, você vai usar materiais acessíveis, sem precisar investir alto. Além disso, durante 6 meses, você terá acesso às minhas aulas ao vivo, lá no meu canal de dicas também, onde tudo está gravado, numa plataforma para você assistir. E mesmo depois você pode ter acesso. E se vier aquele medo assim, mas se eu não aprender, se eu não melhorar? As minhas alunas, olha para elas, como elas começaram, onde elas estão agora. Em menos de 6 meses, elas já avançaram de forma incrível. Quer uma prova real? Eu vou te mostrar a minha evolução. Essa pintura é de 2020. Essa outra é de 2025. Até os professores dizem, saber aquarela em menos de 2 anos é muito difícil. Mas eu te digo com segurança, com o meu método, em 6 meses, você estará pintando de outra forma. E isso só depende de você, do seu comprometimento. Você precisa fazer as aulas, estar comigo, tirar as suas dúvidas, me chamar no WhatsApp se for preciso. Aliás, falando nisso, me manda agora no WhatsApp, que está aqui na página, uma foto da flor que você acabou de pintar. E uma imagem, uma referência de onde você quer chegar, aquilo que é o seu sonho. Porque dessa forma eu vou te responder pessoalmente e você já vai comprovar agora que o canal de dúvidas funciona de verdade. E eu vou te dar um feedback com muito carinho do seu trabalho. E mais, só de entrar no WhatsApp, você já vai receber um presente meu. E se você entrar no meu curso, eu vou saber aonde você quer chegar. E eu já vou começar a pensar como te ajudar nessa jornada. Eu quero te fazer chegar lá. E agora eu te peço permissão para te apresentar Do Jardim ao Papel, aquarela floral para iniciantes. Este é o seu momento de florescer na aquarela. O meu curso, ele tem muitas vantagens. Aulas passo a passo, 100% gravadas. Material didático impecável. Suporte pedagógico, tira dúvidas. Uma metodologia comprovada. Os materiais muito acessíveis e o seu acesso é vitalício. A sua jornada começa na introdução, com dicas preciosas para você aproveitar bem o curso e técnicas de aquarela, muito objetivas e breves, para logo em seguida entrar nas unidades 1 e 2, onde você vai treinar as pinceladas essenciais para fazer as folhas e as flores. Em seguida, iremos para a unidade 3, onde você aprenderá 12 flores, uma a uma, passo a passo, para depois entrarmos na unidade 4, onde você pintará 4 belos jardins com todas as flores aprendidas até aqui. Em seguida, iremos para a última unidade, a 5, onde você vai descobrir tudo sobre cor, composição, para poder criar os seus próprios jardins e se tornar uma aquarelista realizada e muito feliz. Os bônus são muito especiais. Você receberá 3 e-books da coleção Aquarela Sem Mistério. Terá acesso por 6 meses ao canal de dicas com lives semanais e uma vez por mês você terá uma aula ao vivo comigo e a turma via Zoom.
Só esses bônus valeriam mais que o preço do curso. Porém, mais do que um curso, essa é uma oportunidade de transformação. E se você ainda estiver em dúvida, lembre-se que você tem 7 dias de garantia. Você pode entrar, explorar tudo, assistir às aulas, baixar os materiais. E se bater o medo de se arrepender, um simples clique vai resolver tudo. O reembolso é garantido. Mas pensa comigo, se você não agir agora, daqui 6 meses, você vai estar no mesmo lugar. Agora, se você vier comigo, eu garanto, você vai estar em outro momento, com uma outra visão, uma outra leveza. Porque o meu curso traz mais do que técnica, traz benefícios que não se medem. Vai resgatar a sua autoestima, o seu sentimento de realização, a criação de um tempo só seu, com a superação dos seus medos e a descoberta do seu potencial criativo, o prazer de ver a sua própria evolução. Enquanto você está aqui, se decidindo, muitas mulheres já estão aquarelando com essa sensação maravilhosa e com materiais simples, sem mistério. A aquarela mudou a minha vida e pode mudar a sua também, inclusive a sua realidade financeira. Agora, quero te mostrar o que elas têm vivido. Olha que interessante como elas estão usando a aquarela em seus negócios, em seus produtos, projetos criativos. E isso é incrível, porque é assim que a aquarela começa a transformar vidas. Ela transformou a minha vida e pode transformar a sua também. Se você deseja pintar flores e jardins com a sua própria autoria, com graciosidade, com muita satisfação e orgulho do que você criou, eu te convido. Clica aqui no link aqui embaixo. Vem fazer sua inscrição agora mesmo. Assim que você se inscrever, o seu acesso é imediato às aulas gravadas, aos materiais didáticos de alta qualidade e também às lives que já estão disponíveis. E em uma semana você também vai ter acesso ao canal de dicas, onde você vai encontrar muito mais aulas exclusivas, dicas e segredos incríveis sobre a aquarela. Todos já estão disponíveis e muitos outros que ainda virão. Então é isso. Eu espero que você tome essa decisão com muito carinho por você mesma. E seja muito bem-vinda ao meu curso. Eu estou te esperando do outro lado desse jardim para pintarmos lindamente juntas. Olá, meu nome é Giane Gaia e eu adquiri o curso da Ana Araújo, do Jardim ao Papel, e eu gostei muito porque eu estava achando até que era mais um curso de aquarela, né? E eu já tinha feito outros sem sucesso, sem conseguir evoluir. Eu já pinto aquarela há um certo tempo, mas eu sentia que o meu trabalho estava um pouco engessado. E a partir do que eu estou aprendendo no curso, eu não terminei, mas já fiz uma boa parte do curso. Né? Começa desde como segurar o pincel, a quantidade de água. Então eu gostei muito, mas eu nunca tinha tido uma experiência tão boa em aquarela. Super recomendo. O curso do Jardim ao Papel está a ser uma experiência enriquecedora, com uma abordagem prática e clara que me ajuda a entender melhor as técnicas da aquarela. É uma maneira fantástica de me expressar criativamente. Graças a ele posso criar composições leves, cheias de luz e emoção que encantam pela sua subtileza. Uma ótima oportunidade para experimentar cores, texturas e efeitos inesperados. Independentemente do nível de progresso, a pintura em aquarela não é apenas uma forma de desenvolver habilidades, mas também um momento de relaxamento e descontração. As aulas são muito bem feitas, com exercícios muito práticos e acessíveis de se realizar. Eu já adquiri outros cursos, mas nenhum se compara. Eu estou muito satisfeita. Acho que a aquarela é terapêutica à medida que ficamos completamente concentradas na pintura e sem espaço para pensamentos, preocupações, ansiedade. Então eu super recomendo o curso da Ana.